gente viu semana passada, tá? E aí depois a gente começa a corrigir, porque na outra turma, alguns alunos fizeram um pouquinho de confusão nesse exercício. Então, como eu falei para vocês que essa matéria é uma matéria que é uma apresentação do estudo da química e que vocês vão ver de novo lá no nono ano, aí eu vou repetir alguns pontos importantes, aí depois a gente começa a correção, tá? Então, a correção é da 258 e da 259, mas vamos relembrar algumas coisinhas antes. Bom, na semana passada, nós estudamos substâncias e misturas, certo? Aí, aparecia uma experiência no livro pedindo para a gente fazer uma mistura de água e óleo, certo? Alguém conseguiu fazer? Ô tia, eu ia fazer, mas só que eu não consegui fazer. Tá. Eu não Mas eu fiz, sei, mas eu sei o que como acontece. fica. Eu sei o que acontece. Também. Quem conseguiu fazer? João Pedro fez? Eu fiz. O que você conseguiu observar? Eu observei que a água ficou embaixo e o óleo em cima. Tá? Porque água e óleo não se Separados. Isso. E você chegou a misturar com a colher? Não. Não? Então, quem ainda não conseguiu fazer, Agora eu fiz. quem fez case, Sim. me conta, você chegou a misturar os Sim. dois? E aí, o que você observou? Que Mudou não alguma misturava. Não mudou nada. Não misturava. Não misturava, certo? Então, a substância é assim, e a gente tenta misturar com a colher e ela não se mistura, isso comprova que essa mistura é uma mistura heterogênea, tá? Quando a gente mistura bastante, se a gente pegar a colher e agitar bastante a água e o óleo, o que... Júlia, página 258, mas a gente ainda não começou a corrigir, não, tá? Eu vou só fazer uma revisãozinha da semana passada primeiro. Quando a gente mistura bastante com a colher, o que pode acontecer com essas moléculas de água e de óleo é que elas diminuem um pouquinho de tamanho. Elas ficam, o óleo vai ficar com um monte de bolinha, né, umas bolhas. O livro 2, tá? Módulo 2, vamos corrigir a página 258. E aí, quando a gente deixa descansar novamente, o que acontece? Essa divisão da água e do óleo volta a ficar dividido novamente. E a gente conseguir observar as fases dessa mistura, tá? Então, por que o óleo e a água, eles não se misturaram ali? Tanto a água quanto o óleo possuem densidades diferentes. O que é isso? É um peso diferente. A água tem a sua densidade e o óleo tem a sua densidade. Quando a gente coloca os dois no mesmo recipiente, o que acontece? A gente consegue visualizar essa diferença de densidade. Que o óleo ele é mais leve, então por isso que ele fica em cima. A água é mais pesada, ela vai ficar embaixo, tá? Então, fazendo essa experiência, a gente iria conseguir observar todas essas informações que eu falei. O tipo de mistura, que é uma mistura heterogênea, por isso que a gente consegue visualizar em duas fases. Quando a gente tem essas duas divisões, do óleo, da água, ou do azeite, do vinagre, também acontece isso, a gente diz que isso são fases. Então, se são duas, a gente diz que é bifásico. É uma mistura bifásica, porque tem duas divisõezinhas da mistura. Tá? E vimos também que se a gente pegar a colher e agitar esses dois componentes,
eles vão continuar não se misturando, mas o óleo ele fica em moléculas menores, eles ficam em bolinhas, né, menores. Se a gente deixar descansar, aí ele volta ao normal, tá? Ô, Então, tia, vocês iriam observar mais ou e menos. tipo assim, se fizer essa mistura com óleo e colocar gelo? Gelo. É, Então, aí no gelo, o gelo vai ficar separado também dessa parte líquida da água, né? Aí, em vez de a gente contar como duas fases, nós vamos contar como três. Aí vai ser uma mistura trifásica, porque vai ter a água líquida, a água congelada e o óleo, tá? Então, vão ter três fases diferentes. A gente vai conseguir ver três coisas no copo, ok? uhum. Quanto mais elementos a gente colocar, maior vai ser essa quantidade de fases. Se esses elementos não se misturarem, maior vai ser essa quantidade de fases, Uhum. E tá? também pela página 259 tem uma dica. Como vai ficar. Isso, vamos chegar lá. Por isso que eu comecei a aula logo por esse experimento, porque lá parece um bem parecido do que a gente está falando. Eu estou muito curioso para saber. Oi? Eu estou muito curioso para saber. Tá, vamos chegar lá. Bom, então vamos só, antes da gente começar a corrigir, revisar esses conceitos que a gente viu na aula passada. O primeiro conceito que a gente viu foi o conceito de química, né? Porque eu falei para vocês que esse conteúdo estava relacionado a essa parte da ciência, que é chamada de química, que é a ciência que estuda os fenômenos químicos. E aí eu falei para vocês que a gente iria ver o que são esses fenômenos químicos, tá? Na semana que vem vai ser a nossa aula sobre fenômenos químicos. Então, foi a primeira coisa que a gente viu. Definição de química. É a ciência que estuda os fenômenos químicos. Depois, o livro começava com esses dois assuntos, que é a substância e a mistura. Aí nós vimos que a substância pode ser simples ou composta. Ela é chamada de simples quando na substância aparece apenas um tipo de átomo. Então, por exemplo, o livro citou como exemplo de substância simples, ele deu lá, deixa eu ver aqui o que ele colocou. Foi o diamante. Diamante, lembra? E aí a Sim. gente viu que no diamante, para formar o diamante, nós só temos a presença do elemento Átomo. do átomo de carbono. Então, quando isso acontece, quando a gente só tem um tipo de átomo, Jorge, nós estamos revisando um pouquinho a aula passada e vamos começar a corrigir a página 258. Tá? Só que daqui a pouquinho. Quando aparece apenas um tipo de átomo, nós vamos classificar essa substância como substância simples. Se aparecer dois tipos ou mais de átomos, aí a gente vai classificar como substância composta. Tá? Então, por exemplo, a gente utilizou o exemplo da água, né? Vocês me disseram que a fórmula química da água é H2O. H2O. Aí, hidrogênio e oxigênio. Temos dois tipos de átomos diferentes. O átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Quando isso acontece, a gente classifica esse tipo de substância como uma substância composta, porque aparece dois tipos de átomos. Ok. Eu acho. Não, tipo assim, quando eu junto esses dois, hidrogênio e oxigênio, dentro de um recipiente, dentro de um recipiente, poderá ocasionar água? Isso aí, quando esses dois se juntam, aí há a formação da molécula de água, tá? Igual a gente viu na semana passada.
E E são aí, essas moléculas que tem na chuva, né? Que tem nas nuvens. também, tá? Tá. Também. Ó, o pessoal que está chegando agora, nós estamos só revisando os conceitos que a gente viu na semana passada para a gente começar a corrigir a página 258, ok? Bom, então já revisamos substância simples e composta. Depois, o livro citava as misturas. E aí ele mostrava a mistura do tipo homogênea e a mistura do tipo heterogênea. Aí, o que ele fala da mistura homogênea? A mistura homogênea é quando a gente tem uma mistura que a gente não consegue decifrar, distinguir, diferenciar o que tem ali naquela mistura, porque fica perfeitamente miscível. A gente chama isso de miscível. Então, quando a mistura ela é perfeitamente miscível, quando a gente não consegue identificar o que tem ali, tá? A gente chama isso de mistura homogênea. Quando a gente tem uma mistura que a gente consegue perceber essas fases separadas, igual é a água e o óleo, a gente diz que é a mistura heterogênea, porque a gente consegue, só de visualizar, só de olhar para a mistura, a gente consegue perceber quais são os elementos que tem ali. No caso da água e do óleo, a gente consegue ver o óleo primeiro e depois a água, os dois separados. Aí a gente chama essa mistura de heterogênea. Vimos também que quando a gente faz uma mistura e a gente coloca muito soluto nessa mistura, a gente chama essa mistura de uma mistura saturada, quando a gente colocou algo demais, tá? Em excesso. Aí demos o exemplo do leite com Nescau. Quando a gente coloca muito Nescau, quando a gente termina de tomar o leite, a gente percebe que no fundo do copo ficou aquele Nescau ali em excesso. Quando isso acontece, a gente classifica isso como uma solução saturada. A gente colocou uma quantidade a mais, a gente colocou uma quantidade desnecessária. E tem o contrário, quando a gente coloca pouco, aí já é uma mistura, uma solução insaturada. A gente pegou o leite, colocou o Nescau, mas ficou aquele Nescau sem gosto. Então, e essa solução é uma solução insaturada. A gente colocou menos do que deveria ter colocado. Certo? Sim. Ô, tia. Oi. Eu nunca fiz. Eu só faço do leite caixinha Nescau. Aí esses dias eu tive que fazer do leitinho. O negócio estava escuro, mas estava sem gosto. Isso. Porque eu errei no leite. Exatamente. Tá? Toda vez que a gente coloca uma concentração menor, ela vai ser uma solução insaturada. Toda vez que a gente coloca uma quantidade maior do que o necessário, aí vai ser uma solução saturada. E aí, vimos também uma outra parte com relação a essa solução. Quando a gente mistura qualquer coisa, a parte sólida dessa solução é chamada de soluto. A parte líquida é chamada de solvente. Então, quando a gente faz o Nescau com o leite ninho, né? A gente pega o leite ninho e pega a água, mistura para formar o Professora, leite e coloca o Nescau. Pode falar, Milena. a senhora está em qual dever, em qual página? Porque eu cheguei agora. Para corrigir ainda a 258. Eu só estou fazendo uma revisãozinha antes da gente começar a corrigir. Tá bom. Bom, aí essa parte da solução que é sólida, que no caso é o leite ninho, que é o pó, a gente chama essa parte de soluto. O que vai dissolver o soluto, que no caso é a água, nós vamos chamar de solvente. Tá? Então, em uma solução, para a gente fazer uma solução, a gente precisa de dois componentes, o soluto e o solvente.
O soluto sempre vai ser alguma coisa sólida, o Nescau, o leite ninho, aquele suco de pozinho, tá? O soluto é sempre a parte sólida da solução. E o solvente sempre vai ser a parte líquida, ou a água, ou o leite, o que você for utilizar para dissolver a parte sólida. Então, soluto é a parte sólida e solvente é a parte líquida, tá? Juntando todos esses conceitos que eu acabei de revisar, em cada questão da página 258 e 259, falava exatamente sobre esses conceitos. Então, a gente tinha que parar, analisar o que estava acontecendo, para a gente poder classificar se era uma substância simples, se era uma substância composta, se era uma mistura homogênea, se era uma mistura heterogênea, se não era uma substância, se era uma mistura, tá? O dever falava sobre isso, pedia essas classificações. Como era um assunto novo, que vocês ainda não tinham visto, eu comecei com essa revisãozinha para ficar bem na cabeça de vocês, porque na semana que vem nós vamos terminar o capítulo e aí vão aparecer a diferença dos fenômenos químicos e físicos e nós vamos aprender a separar a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Só falta isso para a gente terminar a nossa matéria, tá? Tá bom. Aí outro recadinho antes da gente corrigir a 258. Esse capítulo, como a gente ainda não terminou, não está na avaliação, tá? O tio Gilbert colocou lá na plataforma uma relação com todos os conteúdos que vão cair na prova. Esse conteúdo, ele não está na prova, porque a gente ainda não terminou, tá? E também é um assunto novo ainda para vocês. Então, até vocês se acostumarem, até vocês conseguirem memorizar esses conceitos, vai levar um pouquinho de tempo. Então, quem ainda está com um pouquinho de dúvida, não precisa se preocupar, porque não está na prova, tá? Aí, numa próxima avaliação, aí a gente coloca questões relacionadas a isso, tá bom? Tá. Dá tempo da gente ir memorizando esses conceitos aos poucos. E lembrando que eles vão se repetir lá no 9º ano, quando vocês estiverem lá no 9º ano, que aí vai ter uma matéria específica para isso, a gente vai ter química, né? Vai ser uma matéria específica para isso, aí vocês vão relembrar isso aqui. Quando eu começar a aula, vocês vão falar, ih, tia, lá no 6º ano você explicou isso. Tá? Vocês vão conseguir lembrar. De repente, não vão lembrar de tudo, mas vão lembrar de alguma coisa. Então, no 9º, a senhora vai ensinar a gente química e ciências? Aí, no 9º ano, é química e física. Aí a gente não vai... Que é um tipo de ciências, né? Mas é uma ciência específica. Aí a gente não tem essa parte de natureza, essa parte que a gente estuda de animais, essa parte a gente não vai ter. A gente só vai ter a parte das transformações químicas e das transformações físicas, ok? Então, agora nós vamos começar a corrigir, tá? Vamos lá, todo mundo na 258. No número 1, ele pede para a gente relacionar, né, os exemplos que estão aí em substância simples, substância composta e se não é substância. Uma dica que eu dou para vocês: se a gente der a resposta correndo, não analisar devagar cada exemplo, a gente erra, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai parar e vai analisar o que está sendo falado para a gente poder fazer essa classificação. Toda vez que a gente fizer a classificação correndo, esse mesmo recado que eu dou no 6º ano, eu repito lá no 9º ano, porque no 9º ano eles são mais afobados ainda. Aí eu falo para eles, olha, devagar, pensem primeiro antes de responder. Que quando a gente pensa, quando a gente analisa,
Ó, tem gente que está falando coisas no chat que não é hora disso agora. Eu só estou vendo aí, festa do pijama, aniversário da mãe. Não temos como conversar isso agora, senão a gente não consegue entender a aula de hoje, tá? Bom, então vamos tentar analisar para aí sim depois responder. Bom, então, número 1, nós vamos usar para substância simples, número 2, para substância composta, e o número 3, se não for uma substância, se for uma mistura, tá? Bom, aí na letra A, o leite. Vocês colocaram. Substância composta. Substância simples, ó. Uns falaram substância simples, outros falaram substância composta. Não é nenhum dos dois, tá? Isso Não é. é uma substância. O leite é exemplo de mistura, tá? Então, na letra A, vou colocando a sequência no chat para vocês não se perderem. Então, na letra A, é número 3. Na letra B, nós temos aí, ó, gás oxigênio. E entre parênteses, nós temos o O2, para ficar mais fácil da gente classificar. O que vocês colocaram? Professora, qual é a página? Página 258. Estou colocando a resposta lá no chat, tá? Para vocês irem conferir. A letra D, ela é simples. Simples, Eu muito aqui bem. simples também. Por quê? Por que é simples? Ó, só tem o oxigênio, só aparece o oxigênio, tá? Então, quando aparece um tipo de átomo só, vai ser uma substância simples. Então, letra B. Professora, Substância simples. Número 1, fala. você já está corrigindo o livro? Agora eu estou corrigindo. A resposta está lá no chat. Número 1, letra A, letra B está no chat. Nós estamos na letra C agora. Gás carbônico, ó. Aí do lado tem o É C simples. e o O2. É simples porque É isso substância- aqui quer dizer carbono Carbono e oxigênio. de oxigênio. Carbono e oxigênio. Então, nós temos átomo de carbono e átomo de É oxigênio. Nós substância temos composta. dois Composta. tipos diferentes. Substância composta. Muito bem. Porque tem o átomo de carbono e tem o átomo de oxigênio. Dois átomos diferentes aí, tá? Uhum. Letra D. Temos o exemplo da estátua de bronze. Não é substância para mim. Não é substância. Não é Muito bem. Não é. Número 3, então. Quem ficar perdido, dá uma olhada lá no chat, que está no chat. Agora, na letra E. Nós temos água destilada. Substância simples. Substância composta. Não, H2O. simples, porque ele tem H2O. Simples. É só Ó, ele H2O. tem hidrogênio e E oxigênio. oxigênio. Ele tem dois átomos, hidrogênio e oxigênio, Ah, então substância composta. tá? É composta. Então, letra E é número 2. Na F, É composta, porque no ar tem vários. Tem oxigênio, Não, hidrogênio. para mim não é substância. não é substância. Muito Não é bem. Lembra lá em fevereiro, quando a gente estava na escola, que eu falei pra vocês que o ar é uma mistura de gases? Sim. Então, se ele é uma mistura de gases, ele não é uma substância, ele é uma mistura. Ah, A gente, no ar, a gente encontra oxigênio, gás carbônico, hélio, nitrogênio, nitrogênio. vários gases diferentes. Isso tudo junto dá o ar. Então, é uma mistura de gases, não é substância. Eu botei então mistura.
Na letra G. É simples. Simples. É Você simples. leva o hidrogênio. Muito bem. Só aparece o hidrogênio, só aparece o H. Então, só tem um átomo. Então, é simples. Número 1. Professora, Oi. na letra G, esqueceram de botar o O. H2O. Na letra G. Letra G. Ah, porque esse não é o H2O. Esse é só o hidrogênio. É só hidrogênio. H2. Esse é um outro elemento, é só o hidrogênio. Aí é H2 mesmo. Não é a água. E agora, na H, nós temos o sal de cozinha. Ó, aí nós temos o Na e temos o Cl. O Na é sódio. E o Cl é cloro. Juntando esses dois, dá cloreto de sódio. Tá? Cloreto de sódio é o sal de cozinha que a gente usa na nossa carne. O que vocês colocaram? Composto. Isso aí, substância composta, porque tem o sódio e o cloro. Ok? Antes eu tinha colocado 3, porque eu achei que era vários. Mas agora eu entendi e respondi que era 2. Tá. Então vamos lá. Só para a gente tirar esse restinho de dúvida que ainda tem. Quando a gente observar um tipo de átomo só, ou só carbono, ou só hidrogênio, ou só oxigênio, ou só... deixa eu ver aqui o outro que está aqui. Sódio, só o cloro, que seja um átomo só, a gente vai classificar como C. Ó, quem está com o microfone ligado, desativa, porque senão dá eco aqui para mim. Aí vocês não conseguem entender. Na substância composta, é quando aparece mais de um. Pode aparecer de 2 em diante, tá? Pode aparecer 2, 3, mais de um vai ser composto. Agora, quando se tem várias coisas ao mesmo tempo, sem a gente conseguir identificar isso, igual é na estátua de bronze e igual é no ar, a gente não classifica isso como uma substância porque é uma mistura, tá? Então, o ar é uma mistura de gases e essa estátua de bronze aí tem o bronze e outras coisas misturadas ali para a gente conseguir fazer uma estátua, tá? Então, por isso que esses dois não foram substâncias, porque são exemplos de mistura. Faltou leite. Verdade. Então, a sequência ficou, ó, 3, 1, 2, 3, e do outro lado, 2, 3, 1, 2. Tá lá no chat quem ficou perdido, tá? Número 2. O número 2 pede para gente observar tanto a representação do grafite, né, quanto a representação do diamante. Tanto o grafite quanto o diamante, os dois são formados por carbono, tá? Pelo elemento carbono. Só que, se a gente observar o desenho da representação molecular, a gente vê que esse desenho é diferente. Um é mais compridinho e o outro é mais larguinho, né? Um é mais assim, o outro é mais para o lado. Só que eles são compostos da mesma coisa, tá? De carbono, ok? Bom, aí ele pergunta, de acordo com as imagens, a grafita e o diamante são substâncias simples, compostas ou são misturas? Acho que são misturas. Eu também acho, tio. Também acha? Simples. Não, é simples. O que é composto? De que é composto a grafita? Eu acabei de falar. O que é composto? De
Carbono, certo? Sim. E de que é composto o diamante? Átomo. De átomo de carbono também. Os dois são de carbono. Só tem carbono neles, tá? Vai ser uma substância Vai ser simples. composta ou vai ser uma mistura? Simples. 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 Não tem Eu um coloquei também a justificação. A Vai ser justificativa. uma substância simples porque só tem carbono. Não tem outra coisa. Eu tinha coloquei assim, simples, pois é composta por uma só substância. Não, apaga essa substância aí, porque é composta apenas por um átomo. Tira essa palavra substância e coloca átomo no lugar. Tá? Então, a primeira resposta é a substância simples. Depois a gente tem que justificar por quê. Tá? Então, substância simples, porque só tem um tipo de átomo. Essa é a resposta. Aí, se estivesse perguntando que tipo de átomo é esse que aparece, aí vocês iam responder que era o carbono. Tá? Sim. Então, repetindo, substância simples, porque só tem um tipo de átomo. Essa é a resposta da letra A, né? Essa é a resposta da letra A, exatamente. Substância simples, aí pede para justificar, porque só aparece um tipo de átomo. Tia, eu coloquei o que você pediu. Ok. Podemos ir para B? Sim. Na B. Que fatores influenciam a formação desses minerais? Quais são os fatores do ambiente que influenciam nesses minerais? Átomo de carbono. Não. Ele quer saber que fator do ambiente pode influenciar. Breno, o quê? O clima? Não, né? Quase isso. Não é essa palavra. Temperatura. Temperatura? Professora, Pode falar. é o ar. O ar. Então, mas no ar tem a temperatura Oxigênio? e tem uma outra coisa Nitrogênio? que tem no ar. Gás carbônico. Não. Átomo. Quando Oi, Jonas? Átomo. Não. Olha só, o colega falou temperatura. A temperatura está certa. Agora, o que tem no ar também que, dependendo do lugar em que a gente esteja, a gente sente uma diferença, que até tapa o ouvido? Vento. Não. Cheiro. Não. Não, ar seco, tio? Calor tem a ver com a temperatura. Aí já disseram temperatura. Eu vou repetir a 2A, tá, Juliana? Espera só um pouquinho. Temperatura aí. Por exemplo, quando a gente vai viaja de avião, o ouvido tapa. Barulho. Não. É a força do vento. Pressão. Muito bem, Juliana. Então vamos lá. Vou colocar a 2A e a 2B aí, tá? No chat. Quem tá quem conseguiu fazer. Ó, na letra A, substância simples, porque só tem um tipo de átomo. E na 2B,
temperatura e pressão. Professora, Tá lá no chat também para vocês corrigirem. Fala, Breno. na outra turma, você já deu essa aula para outra turma? Sim, dei. Então, qual turma acertou primeiro a pressão? Foi o deles, né? Lá acertaram as duas. Rápido. Foi mais rápido, sim. Foi a aluna Nathalie que respondeu. Legal. Eu lembro porque foi só ela que respondeu também. Aí eu lembro. Ô, tia, da parte da hora que você falou do avião, eu lembrei pressão, só que o celular Isso. travou, e na hora que eu ia responder, travou, Ah, eu tinha tá. que desligar o celular. Então tá. Bom, aí na letra C, ele pede para a gente conversar. Tanto a grafita quanto o diamante são formados por átomos de carbono. Converse com um colega sobre o que você acha que interfere nas propriedades desses minerais. Então, olha só, se a gente observar esse desenho da molécula da grafita e do diamante, os dois têm os átomos de carbono. Só que, por esses dois motivos, pelo motivo da pressão e da temperatura, eles são arranjados de forma diferente. O desenho, ó, esse desenho da grafita fica de um jeito e o desenho do diamante fica de outro jeito, por conta dessa temperatura e pressão. Ah, então a temperatura e a pressão Isso. Se a vão temperatura e a influenciando. pressão fosse a mesma, esses desenhozinhos iam ser iguais. Ser iguais, né? Poxa, Ah, tá. e, tia, tipo assim, a temperatura para se criar um diamante tem que ser mais ou menos qual? Aí só pesquisando, não sei não. Só a gente procurando ver qual é a temperatura. A temperatura e a pressão, né? Porque as duas vão interferir. É porque é muito raro, né? É bem raro, por isso tão caro, né? Quanto mais raro é o elemento para ser encontrado na natureza, mais caro ele é. Tá? Agora eu fiquei até triste. Por isso que ele é Tia, caríssimo. aqui em casa tem uma moeda de 1 centavo. Já passa a ser rara também, porque também a gente Na quase minha- não vê mais. Aqui em casa eu tenho uma. Lá na minha casa, eu tenho uma moeda de 500 Brasil, liras. mas moedas também antigas. Aham, Papel não é, aquele dinheiro de papel também tem. as notas, né? É. Eu tinha uma nota de cruzeiro, não, é... Ah, esqueci o nome. Ah, esqueci. Tem cruzado, tem cruzeiro, antigamente Cruzeiro, era diferente. Tem cruzado, Na tem minha cruzeiro, tem cruzeiro novo. Ô, tia, na minha casa eu tenho uma moeda antiga da Itália que nem vale mais, chamada de 500 liras. Vamos lá, então, agora na 259. Ó, agora a gente vai observar as figuras, observando os detalhes dessas figuras, para a gente não errar, tá? Agora, em vez de ser substância, a gente vai classificar em mistura homogênea e mistura heterogênea, ok? Quando a gente observar as misturas separadas em fases, vai ser heterogênea. Quando tiver uma coisa só, que a gente não conseguir identificar nada de diferente, aí vai ser uma mistura homogênea, ok? Então, vamos lá no número 3. Nós temos aí um recipiente com água, óleo e areia. A gente consegue identificar isso tudo separadinho? Água... Ah, é. Sim. Conseguimos, né? Sim, Então, que então tipo é de- heterogêneo. Isso aí, mistura como? Heterogêneo. Isso, heterogênea, isso aí. Heterogêneo. Aí, se tivesse perguntando quantas fases tem essa mistura heterogênea, o que vocês responderiam?
3 fases. 3. Três. Isso aí, 3 fases. A fase do óleo, a fase da água e a fase da areia. Tá? A gente consegue ver 3 coisas diferentes nessa mistura. Ok? Então, por isso ela é heterogênea. Aí na letra B, nós temos água mineral com gelo. Então, a gente consegue ver. E a água? Que tipo de mistura é essa? Água e água. Água. Quantas fases a gente consegue ver aí? 2. 2. A água congelada e a água líquida, tá? Então, nós temos 2 fases. Quando a gente tem de 2 em diante, a gente classifica essa mistura como homogênea ou heterogênea? Heterogêneo. Heterogênea? Muito bem. Então, número 2. Na letra C... Promete, rapidinho que eu tô procurando. Tá. Ô, tia, Já tô com a pode ir. moeda de 1 centavo aqui, ó. Na letra C... Ah, sim. Aham. Guarda ela com carinho. Cadê? Na letra C, nós temos a gasolina. A gente consegue visualizar alguma fase aí, alguma coisa dividida? Ou Não. consegue ver uma coisa só? Uma coisa só. Uma coisa só. Então, Mistura que homogênea. 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 Muito bem, número 1. Então, ó, Ô, tia. nessa primeira coluna, a letra A ficou número 2, a letra B, número 2, e a letra C, número 1. 2, 2, 1. Tá? Agora vamos para o outro lado. Letra D. Ô, tia. Pode falar. A gasolina é uma substância composta, né? A gasolina é uma substância composta, tem vários átomos ali. É porque eu estava em dúvida se não era substância, porque poderia levar muito mais substâncias, tipo assim, muito mais de 2, ou então poderia levar só uma. É muito mais de 2. Só que aí, quando junta isso tudo, vira uma mistura homogênea, e aí a gente não consegue identificar quais são esses átomos que estão ali. Aham. A gente não consegue ver dividido em fases, igual a gente viu os outros 2 de cima. Aham. Agora, na letra D, é um copo de água mineral. Só água. O que a gente consegue ver aí só? Água. Só água, certo? Então, Só água. mistura é? É homogênea. Homogênea. Homogêneo. Quem quer falar? Ó, tem 3 pessoas que estão ligadas aí. Eu não consigo ouvir ninguém. Quem é que quer falar? Ninguém? Não. Estava Jorge, Juliana e Milena falando ao mesmo tempo alguma coisa, emitindo algum som. Aí aparecem os A 3. gente falou homogênea. Homogênea, isso. A água é homogênea, letra D, número 1. Tá? Agora vamos para a moeda, já que vocês comentaram aí sobre a moeda de 1 centavo, falaram aí das notas, das moedas. A moeda é o quê? A gente consegue ver fases na moeda ou consegue ver Não. uma coisa só? É uma coisa. Só uma coisa. Só, certo? Fases. Mistura. Homogênea. Muito bem, homogênea. Isso aí. Professora. Número 1. Fala, Sofia. Aonde você tá? Aonde eu tô? Na escola. 259. Não, estou na página 259, no número 3, letra E. Obrigada. Pode deixar que quando a gente terminar essa questão, eu coloco a sequência de novo para vocês aí no chat. Então, a moeda nós vimos uma coisa só, tá? Então, é uma mistura homogênea, número 1. Ok? Sim. E aí, na letra E, nós temos aí ó, um pedaço de uma rocha que é chamada de feldespato.
A gente só consegue ver uma coisa aí ou a gente consegue ver Só uma mais coisa. de uma coisa? Tá dando Só pra uma ver coisa. várias coisas. Tá dando pra ver várias coisas. Tem uma parte marronzinha, tem uma Uma parte pa- mais branquinha, Mais roxinha. mais roxinha, certo? Sim. Então, nós estamos vendo as fases mais ou menos. Que tipo de mistura é? Heterogêneo? Isso aí, heterogênea, tá? Número 2. Então, vou colocar a sequência agora no chat, Aham. para vocês conferirem aí direitinho quem está perdido. Página Vamos 259. Só de olhar pra sala já dá uma saudade. Saudade, né? Então, tô matando um pouquinho a saudade de vocês. Só de vocês verem, vocês já estão ficando mais animados. Eu não sei. Poxa, eu queria ir no dia de receber as avaliações, mas só que não pode. Ah, para você vir aqui pegar? Aham. Mas não pode. Coloca a máscara e vem. Vem com a sua mão. De máscara, traz o álcool em gel. Aí dá uma olhada na sala para matar a saudade. E depois vai embora com cuidado. Tem que pegar Covid. Você não pode encostar a mão em nada na rua. Só vou torcer pra minha mãe não vir na hora da aula. Ó, coloquei lá. A sequência ficou 2, 2, 1, 1, 1, 2. Tá lá no chat para vocês conferirem. Agora só falta número 4. A número 4 é para a gente completar. Então, nós temos aí as palavras que a gente vai precisar e temos algumas frases, faltando algumas palavrinhas, tá? Para a gente completar. Letra A. A solubilidade de uma substância é influenciada pela Temperatura e pela Temperatura. Temperatura e pressão. isso, temperatura e pressão ou pressão, Temperatura e pressão. faz a ordem, tá? Então, vamos lá, Tá. vou colocar no chat. Temperatura e pressão. Então, no primeiro tracinho, uma palavra, no segundo tracinho, a outra palavra. Tanto faz a ordem. Pode ser temperatura primeiro e depois pressão, ou pode ser pressão primeiro e depois temperatura. Tanto faz. Coloquei lá no chat também para vocês acompanharem. Letra B. Ao preparar um suco em pó, podemos considerar que a água é o solvente. solvente. Muito bem. Professora. E o pozinho do suco é o quê? Soluto. Muito bem, soluto. Esse tem que ser nessa ordem, tá? Não pode trocar a ordem, não, senão fica errado. Pode falar, Adriana. Quer falar alguma coisa? O cara tá buscando suco na caixa da mulher da vizinha dele. Nascer. Uma possui a Mistura mesma homogênea. quantidade em todo o seu volume. E não é Mistura possível homogênea. identificar substâncias constituintes a olho nu. Mistura homogênea. Mistura homogênea. E agora, por Poxa, tia, a aula já tá quase acabando. passa rápido, né? Tá muito rápido. Tem que falar com a professora para estender essa aula. Com a diretora. Vou falar com a tia Deismar. Letra D. Quando a quantidade de soluto ultrapassa o limite máximo que o solvente é capaz de dissolver, a solução é considerada Saturada. saturada. Vocês gostam Saturada. de né? Eu gosto. Ó,
Vocês gostam de É, ciência. Eu Vocês gosto muito de Eu ciência. amo. Bastante. Vocês participam bastante. Tem muita coisa interessante que a gente não conhece. Exatamente. Eu gostei. Eu gostei da aula. também. É a preferida. Então, tudo certinho? Sim. Então, só para relembrar, essa matéria não está na avaliação, então vocês não precisam se preocupar em estudar Ainda ela bem. agora, tá? Numa próxima avaliação, aí eu coloco ela, porque a gente já vai ter um contato maior e vai exercitar mais, tá? Tá. Até a gente não ter dúvida nessa parte, que realmente é um pouquinho complicado. A gente tem que analisar substância simples, composta, mistura homogênea, heterogênea, às vezes confunde um pouquinho. Se vocês estão se sentindo assim, às vezes um pouquinho confuso com algum exemplo, é normal, não precisam ficar desesperados, tá? Com o tempo, vocês vão percebendo as diferenças. Quando chegar lá no 9º ano, aí vocês já vão estar craques, tá bom? Não precisem se preocupar. Vou só conferir a chamada de quem eu não consegui marcar para liberar vocês para o intervalo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Isabela, tá aí? Eu. Ok. Deixa eu ver quem mais. A maioria eu consegui marcar. Mariane, tá aí? Não. Essa aí, muito difícil de vir. Milena Gabriele tá, né? Eu tô chegando atrasada, mas vim. Ok. Tá. Então, era só esse que eu não tinha conseguido marcar. O restante eu já tinha marcado de todo mundo. Querem perguntar mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Não. Professora, Então, ó, quem ainda não viu, professora. Eu acabei. quem ainda não viu o conteúdo da avaliação, entra lá na plataforma e procura conteúdo de avaliações, que vai aparecer lá todos os conteúdos. Professora, Conteúdo. você quer botar minha presença? Coloquei, Matheus, coloquei sim. Quem eu não chamei, Colocou a minha? colocar. Tá? Colocou a minha? Pode ir embora? Coloquei. Criança? Sim, coloquei, Miguel. Quem eu não chamei é que eu já tinha colocado quando vocês entraram. Tá bom, tia. Então, tchau. Bom final de semana. Para vocês também. Semana que vem a gente tem Final de semana. resultado, tá? Esse Depois, então, tchau. Obrigada. Nada. Um beijo para vocês. Estuda para avaliação, tá? Tá. Tá bom. Então tá. Tchau. Tchau, beijos.